Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Na carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, ele reprova fortemente os ricos que abusam dos pobres na comunidade para a qual ele escreve. Vamos ouvir quais são as advertências de Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Vamos ver se conseguimos entender de onde vêm essas palavras e o que elas podem significar para nós hoje. A primeira coisa que queremos deixar claro aqui é que Tiago está destacando um grupo específico entre seu público, a saber, os prousios, os ricos, e ele fala da experiência que vão ter na vida futura. Fala de que eles sofrerão punições escatológicas. Mas por quê? O que eles fizeram de errado? Olhando o contexto, o que parece ter acontecido é que os ricos têm acumulado a sua riqueza e não têm cuidado dos pobres. E mais do que isso, não pagam aos homens que estão trabalhando para eles, não lhes dão os salários devidos. É importante lembrar que no mundo antigo, a grande maioria das pessoas era pobre. Os ricos podiam ser identificados principalmente por aqueles que possuíam terras. Os proprietários de terras eram muitas vezes extremamente ricos e empregavam os pobres para trabalhar nos seus campos, para trabalhar as suas terras. Trata-se de uma sociedade agrícola estruturada em torno das colheitas. Havia diaristas, que trabalhavam nos campos e nas vinhas por um salário diário, da manhã até o pôr do sol. Segundo o texto, eles fizeram o seu trabalho, mas os donos das vinhas e das terras não pagaram. Como se dissessem, por exemplo, desculpe, não tenho nada para pagar, volte amanhã e eu pagarei. Então eles voltam no dia seguinte e ouvem, sinto muito, não os conheço. Podia ser tentador e fácil fraudar pessoas que eram apenas diaristas, que não tinham status social, poder social, recursos para recuperar o que lhes era devido, se tivessem sido fraudados por um rico proprietário de terras. Esses acumulavam tesouros para suas vidas no futuro, guardando estoques, tinham um rico vestuário, ouro e prata. Tiago não diz, isso não é bom, você deveria pagar os trabalhadores. Na verdade, ele vai direto ao julgamento final, e diz que a ferrugem do ouro e da prata que o rico reuniu servirá de prova contra ele e irá comer a sua carne como fogo. É o fogo do julgamento. A riqueza que enferruja e é julgada ao final. O princípio de não reter salários do trabalhador já estava no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, no capítulo 24. Tiago diz que os gritos dos ceifeiros clamavam aos ouvidos de Deus. Os versículos 14 e 15 do Deuteronômio, capítulo 24, dizem assim: Não prejudicarás o assalariado pobre e necessitado, quer seja um de teus irmãos, quer seja um estrangeiro que mora numa das cidades de tua terra. Dá-lhe o seu salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque é pobre e espera impacientemente a sua paga. Do contrário, clamaria contra ti ao Senhor e serias culpado de um pecado. Muito significativo. Se você trabalha um dia inteiro e não recebe o salário pelo qual trabalhou, não tem como alimentar sua família naquela noite, naquele tempo.
é não ter o dinheiro necessário para pagar as necessidades básicas. Por isso, será punido aquele que retiver o salário justo daquele trabalhador. Aqui vemos uma espécie de início da doutrina social da Igreja, que vai se manifestar especialmente nas encíclicas sociais do século XIX e início do século XX, como a Rerum Novarum, depois a Populorum Progressio, sobre a remuneração justa pelo trabalho, sobre a dignidade do trabalhador, sobre a ideia de um salário. Essas são expressões modernas no ensino papal, mas na verdade remontam não apenas à carta de Tiago, mas também ao livro do Deuteronômio. Portanto, esse é um aviso salutar para os ricos, que têm muito poder e muito controle nas mãos. O peregrino em terra estrangeira, o imigrante, é especialmente vulnerável à exploração. Isso está acontecendo em nossos dias com a migração massiva que ocorre em todo o mundo ocidental. Muitos imigrantes são explorados e recebem muito menos do que deveriam. Essa é uma injustiça social muito grave e é uma injustiça que a Bíblia denuncia repetidas vezes como um dos pecados que clamam ao céu. Existem apenas alguns pecados na Bíblia que são apontados como particularmente graves, e o não pagamento de um salário justo a um trabalhador é um desses. É uma grave injustiça social e, segundo Tiago, trará não apenas punição temporal, mas poderá até trazer punição eterna no último dia, no dia final do julgamento, àqueles que assim agirem. Ao reter os salários dos pobres, os ricos que Tiago refere os estão condenando à morte, indiretamente, pela fome. Estão violando o 5º mandamento, não através da violência, mas através da sua ganância. Na sequência desse texto, Tiago se volta para os pobres, exortando-os a esperarem. Afirma-lhes que, embora não recebam justiça nesta vida, receberão certamente no julgamento final. O Senhor virá e consertará todas as coisas. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. São Beda ensina que evitem os ricos as punições, chorando e dando esmolas, que podem se purificar dos seus feitos maus através das esmolas. E menciona que também acontece com bastante frequência nesta vida que algumas pessoas perdem as riquezas de que estavam fazendo mau uso e, tendo perdido seus recursos, começam tarde demais a se arrepender de tê-los mantido sem frutos. Lamentam que eles não tenham dado bens aos pobres. Tendo negligenciado a nudez e a fome dos pobres, se regozijaram em acumular tesouros de dinheiro para si mesmos, sem prever que estavam acumulando a ira do julgamento, diz Beda. Muitas pessoas hoje em dia costumam dizer que nunca mataram ninguém, não é mesmo? Como um argumento pelo qual não poderiam merecer ficar separados de Deus para sempre, na eternidade, se nunca mataram ninguém na terra. Tiago alerta para essa outra forma de matar, que é reter o dinheiro dos pobres e necessitados, violando também o 5º mandamento. E assim, diz Beda, o que os ricos deveriam fazer é usar sua riqueza agora para pagar a dívida de seus pecados, para que não tenham que pagar por isso na eternidade. Os homens modernos não tendem a pensar na esmola desta forma. Pensam em ser caridosos. Na igreja antiga e na igreja medieval, na verdade, a esmola não era vista dessa forma. Os povos daqueles tempos reconheciam que todos nós temos dívidas espirituais, como se tivéssemos acumulado dívidas. E a esmola tem uma espécie de caráter sacrificial e redentor, que muitas vezes tendemos a ignorar no mundo moderno. De fato, Pedro já dizia que a caridade cobre a multidão dos pecados. Por isso, o Catecismo, no parágrafo 1867, recorda-nos o seguinte: a tradição catequética lembra que existem pecados que clamam ao céu. O sangue de Abel, o pecado dos sodomitas, o grito do povo oprimido no Egito, o grito do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça para o assalariado. Esse é um dos pecados que clama ao céu. Portanto, façamos o propósito de evitar sempre essa injustiça e, em vez disso, construir o que São Tiago chama de colheita de justiça.